Do mês foi liberado hoje pelo ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal. O conteúdo é apontado por Sérgio Moro como prova da tentativa de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O nosso repórter Lucas Scherer tem todos os detalhes dessa gravação direto de Brasília. Lucas, em alguns trechos, o discurso do presidente é bem tenso e chega a defender que tem acesso a informações privilegiadas da corporação. Boa noite para você. Boa noite, Karen. Boa noite a todos. De fato, há alguns trechos do vídeo que podem levar à interpretação de que houve, por parte do presidente da República, uma tentativa de interferência política na Polícia Federal. Aliás, Polícia Federal que é citada nominalmente por Jair Bolsonaro durante a reunião do dia 22 de abril, diferente do que o próprio havia falado num passado recente. A gravação foi publicada sob autorização do ministro Celso de Mello aqui do Supremo Tribunal Federal. A gente vai ver alguns trechos, então, da reunião que aconteceu exatamente há um mês atrás. A reunião ministerial do dia 22 de abril foi apontada pelo ex-ministro Sérgio Moro, que também participou do encontro, como prova da tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, principalmente na Superintendência do Rio de Janeiro. Esse foi o estopim do pedido de demissão de Moro, que saiu após a exoneração de Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da corporação. No despacho, publicado minutos antes de vencer o prazo, o ministro mais antigo do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, explica que liberou a maior parte da reunião, mas retirou alguns trechos em que são citados outros países. No meio do encontro, Bolsonaro cita nominalmente a Polícia Federal pela sigla PF. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas, tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas, aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa informação. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma extrapolação da minha parte, é uma verdade. Mas é a putaria o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final, não estamos aqui para brincadeira. Em outro momento, Bolsonaro fala sobre armar a população para evitar uma ditadura. O que esses filha de uma égua querem, é a nossa liberdade. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um aparecer para impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura, facílimo. Um bosta de um prefeito, faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assinem essa portaria hoje, que eu quero dar um recado para esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. E faz um desafio aos ministros. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado. Esperem para 22, né, o senhor Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo está errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que povo armado jamais será escravizado. Depois ataca os governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro e o prefeito de Manaus por causa de medidas contra o coronavírus. O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade.
Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Um bosta, que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da Câmara, que é do meu lado. Pelo Twitter, o ex-ministro Sérgio Moro disse que com a divulgação dessa gravação, a verdade foi dita, exposta por meio de vídeo, mensagens, depoimentos e comprovada por fatos posteriores, como a demissão do diretor-geral da Polícia Federal e do superintendente da corporação no Rio de Janeiro. Karen, daqui a pouco eu volto ainda em direto aqui de Brasília com outros trechos da reunião ministerial do dia 22 de abril. Até já. Obrigada, Lucas, e até já. Pelo Twitter, o governador de São Paulo, João Dória, disse que o Brasil ficou atônito com o nível da reunião ministerial. Disse ainda que as agressões demonstram descaso com a democracia, desprezo pela nação e agressões à institucionalidade da presidência da República. O governador do Rio, Wilson Witzel, disse que a falta de respeito de Bolsonaro pelos poderes atinge a honra de todos. E afirmou ainda que sente na pele o desapreço do presidente pela independência dos poderes. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, afirmou que as agressões mostram que o presidente Bolsonaro não tem mais condições de governar.